Fala pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para falar dessa belezinha aqui que é o notebook, um ultrabook, né? Seja como quiserem chamar, ultra fino LG Gram. Esse aqui no caso é o Gram 17 polegadas da série Titânio, né? Que é esse cinza, né? E hoje eu vou então falar um pouquinho a respeito dele. Eu tenho testado ele já faz algumas semanas, fiquei com ele um bom tempo aqui que a LG mandou para testar. Então tenho as minhas impressões, então eu vou falar um pouquinho a respeito dele para vocês. Vamos lá? Bom, para começar, vou começar aqui falando sobre a caixa que está aqui atrás. Dá para ver que a caixa ela é bem grande, afinal de contas é um notebook de 17 polegadas, tá? Mas o notebook em si não é todo esse tamanho da caixa. Até assustei um pouco quando eu peguei e me surpreendi inclusive porque a caixa já é relativamente leve em relação ao tamanho, porque você olha uma caixa desse tamanho de um notebook você já imagina um certo peso. Inclusive vem na caixa, que é bem clean por sinal, escrito produto incrivelmente leve. Na caixa, além do notebook, vem o carregador, vem esse adaptador RJ45, eu vou falar dele daqui a pouco. Também o certificado de garantia e o guia de instalação, um guia bem básico. E esse então é um notebook, o LG Gram 17 polegadas. Bom, no caso, este aqui é o modelo 17Z90N, cor cinza escuro ou titânio, né, como também é chamado lá nas especificações da LG. Existe um outro modelo que é o Black Edition, que ali é preto, né, mais escuro, um cinza mais escuro, preto, que tem configurações um pouco melhores. Então esse aqui seria uma versão mais básica e o outro seria então o top da linha Gram. Bom, logo quando a gente pega, a primeira impressão é que é um produto bonito, ele é um produto elegante, um design muito interessante. Acho que a LG talvez pudesse ter caprichado um pouco mais no acabamento, como ele se posiciona ali, se propõe a estar numa linha um pouco mais premium, talvez pudesse ter um acabamento um pouco mais premium. Por outro lado, eu vi muita gente reclamando que, nossa, ele parece um produto, um notebook feito de plástico. Eu não percebi isso, eu não senti isso, para falar a verdade não. A liga de magnésio que a LG optou para trazer como acabamento, eu achei que foi interessante, podia ter sido um pouco melhor, não sei, talvez poderia sim ter um pouco mais de cuidado, mas ele é um notebook bonito. Ele é um notebook com um acabamento bom, não é que o acabamento seja ruim, eu acho que poderia ser melhor, mas é um acabamento bom. Ele apenas parece, na hora que você vê primeiramente, na hora que você pega, um pouco mais delicado, um pouco mais sensível, não parece tão resistente quanto ele realmente é. Então acho que é mais por essa linha mesmo. Tanto é que nessa questão resistência que eu estou falando, ele possui certificação militar a 1000 STD 810G, ou seja, ele foi colocado à prova em testes de resistência de nível militar para garantir que ele tem sim uma boa resistência. Bom, e a gente abre aqui então, a gente tem o teclado retroiluminado, as teclas são de plástico, tá? Isso é normal. Aqui a gente tem o touchpad, que eu achei que tem um tamanho muito bom. Ele é um touchpad que funciona muito bem também. Achei que tem o teclado também, achei que tem um tamanho, as teclas também tem um tamanho bacana. A tela é uma tela grande, ele é um notebook grande e chama sim a atenção peso. Não tem como você pegar ele e não se impressionar com peso. Ele pesa 1.350 kg e a linha LG Gram, inclusive entrou no Guinness, o livro do Records, né? Como os notebooks, a linha de notebooks mais fina do mundo. Então é impressionante realmente o quanto ele, para um notebook de 17 polegadas desse tamanho, ele é realmente leve. Outra coisa que impressiona é a tela é bem grande e a LG conseguiu fazer com que as bordas, esse tipo de borda bem fina, ele tivesse uma tela grande sem ser um notebook tão grande. De acordo com a LG, ele é um notebook de 17 polegadas que tem o tamanho, as dimensões de um notebook de 15 polegadas e pouco. Bom, já que eu estou falando sobre a tela é uma tela IPS com resolução WQXGA de 2560 por 1600 pixels, é uma resolução boa e que conta com uma qualidade muito boa.
processamento de vídeo, ele é feito na CPU, ele não tem uma placa de vídeo dedicada, e é feito através então do Intel Iris Plus. E a proporção da tela, ela é de 16:10, que colabora também para que ele tenha um tamanho bom com uma tela grande. Então uma tela 17 polegadas, proporção 16:10. E assim, eu testei o LG Gram com vários tipos de vídeo, assisti séries, assisti filmes, vídeos no YouTube, clipes, e inclusive joguei. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com jogos quando eu for falar a respeito do desempenho dele. Joguei Fortnite, joguei Rocket League, joguei algumas coisas nele e a qualidade de imagem foi muito boa, eu gostei. É uma tela que realmente impressiona em termos de qualidade, de nitidez, de cores, então a experiência em termos de tela foi muito satisfatória na minha opinião. Como eu disse, esse é o modelo, digamos assim, mais básico da linha Gram, dessa versão 2021. Tem a linha Black Edition e essa linha um pouco mais básica tem configurações um pouco mais básicas também. Ele tem um processador Intel i5 de 10ª geração, é um processador bom, tem 8 GB de RAM, para o notebook tá aí ainda mais para o foco dele, que é mais para produtividade, uso no dia a dia também, é uma quantidade boa de memória RAM. Tem 256 GB de SSD e só, o armazenamento é esse. Nesse ponto eu acho que ele acaba falhando um pouco, porque hoje em dia 250 GB com programas cada vez mais pesados, ainda que você não vá usar programas muito pesados porque ele não é focado nisso, mas se você instalar alguma coisa em relação à produtividade, imagem, quiser colocar uns jogos ou coisa do tipo, em pouco tempo você vai ter consumido já esse espaço. No demais, as configurações para o notebook acho que são boas, ainda mais para o foco dele. Como eu falei, ele não é um notebook gamer, não é um notebook focado em edição de vídeo e imagem, ele é um notebook para o dia a dia. Tanto que ele tem o processamento gráfico integrado, né, com o Intel Iris Plus, e que acaba dando conta de muita coisa que a gente faz aí no dia a dia. Eu testei ele então por vários dias. O uso leve, que seria a navegação, softwares básicos do dia a dia, redes sociais, edição de texto, planilha, ele se sai super bem, não tive problema nenhum. Rodou tudo tranquilamente, lisinho, de forma fluida. Inclusive até para edição de vídeo. Eu cheguei a editar um ou outro vídeo só para testar mesmo. Eu prefiro editar ainda no computador, mas eu fiz alguns testes para testar com o Movavi, que é um editor de vídeo que eu uso, que é um editor mais leve. Se saiu perfeitamente, não tive problema nenhum, rodou também de uma forma muito boa. Imagino que com softwares de edição de vídeo e até de imagem um pouco mais pesados, a coisa talvez mude, a história seja um pouco diferente. Talvez ele não tenha tanta competência para lidar com determinados softwares, mas isso quer dizer que se você estiver utilizando um software aí mais básico, mais leve, você consegue até editar vídeos e fotos nele tranquilamente. Eu testei ele para jogos, eu falei que eu joguei um pouco com ele, eu joguei bastante, inclusive alguns jogos, e a experiência foi até que boa, digo até surpreendente de certa forma, porque a minha expectativa em relação aos jogos para ele era muito baixa. Então eu fiz o teste mais para ver a questão do desempenho no geral, e acabou me surpreendendo. Eu joguei, por exemplo, Minecraft, Among Us, Asphalt 9 para Windows, joguei Brawlhalla, Rocket League, Fall Guys e Fortnite. Esses que são esses jogos que eu testei nele. E assim, jogos mais leves e básicos como Minecraft, o Windows 10 Edition no caso, o Among Us e Brawlhalla rodaram tranquilamente, perfeitamente, fluidamente. Eles nem têm muitas configurações em termos de gráfico, então eles são jogos um pouco mais tranquilos de rodar mesmo em notebooks mais leves, e rodou de forma muito tranquila neles. Inclusive o Brawlhalla, o Among Us, chegava ali a 59, 60 FPS tranquilamente. Minecraft eu não consegui medir, mas também não deve ficar muito longe, não que precise, que é um jogo que também você não precisa ter muito FPS. Já quando você começava a exigir um pouquinho mais, a situação começava a mudar de figura. É o caso, por exemplo, do Asphalt 9 Legends, que eu testei nele, que se eu deixasse a configuração que estava já nele configurada, que é a máxima, ele tinha muitos lags. E nessa configuração máxima ele ativa um recurso chamado Motion Blur,
que é para dar aquele efeito, né, de borrão quando o carro tá passando e tudo mais. Só que o borrão ficava muito borrado, ficava incômodo jogar ele daquele jeito. Quando eu diminui um pouco ali mais próximo do médio, configuração gráfica média, que inclusive desativa esse motion blur, aí eu joguei que foi uma maravilha. Rodou de forma tranquila, leve e com uma qualidade gráfica muito boa. Então eu conectei lá o joystick, consegui jogar, foi muito bacana a experiência nesse caso. O Rocket League, eu joguei ele inclusive com as configurações no máximo, né? As configurações gráficas dele, deixei tudo setado lá no máximo e ele rodou tranquilamente, não tive problema também, consegui jogar. Ele chegava ali com um FPS próximo a 20, não ia muito longe disso, mas a experiência, a jogabilidade foi muito boa também. Fall Guys também foi um jogo que eu joguei, curti aí, deu para jogar tranquilamente nas configurações padrão que ele vem setado, mas ao tentar aumentar, fiz alguns testes ali tentando jogar a configuração de uma ou outra coisa ali um pouquinho mais alta, aí ele já começava a apresentar um pouquinho de lag, então o ideal foi jogar no padrão, aí consegui também ali com 20 FPS mais ou menos, mas deu para ter uma jogabilidade interessante também no Fall Guys. E a grande surpresa, acho que na minha opinião, foi Fortnite, que eu jogo muito Fortnite no PC. E quando eu fui testar, várias vezes que eu testei Fortnite no LG Gram, no começo é claro que ele fui rodar, ele apresentou lags e eu fui lá e diminuí, coloquei as configurações gráficas lá no mínimo, a visualização lá perto, coisa do tipo, 50% do resolução 3D, enfim, deixei as configurações ali numa qualidade inferior, que ficou ainda assim uma qualidade boa para jogar e a jogabilidade foi muito boa. É claro que vez ou outra apresentava alguns lags assim bem pontuais, mas ainda assim eu consegui jogar, tem uma jogabilidade interessante, dá para jogar, então é possível jogar. E uma coisa curiosa, o que resultou no maior FPS, que o FPS chegava ali próximo de 50, ficava ali entre 40 e 50. Então, para um jogo, inclusive do tipo do Fortnite, isso acaba sendo um ponto positivo. Então, essa foi a minha experiência em relação a jogos. Aliás, uma coisa interessante que mesmo quando eu fiz esses testes com jogos mais pesados, quando eu exigi um pouquinho mais do notebook, o sistema de resfriamento ali, as ventoinhas, né, não fizeram tanto barulho. Ele continuou, ele é muito silencioso e ele se manteve ali com, claro que aumenta um pouco o ruído, mas ficou dentro de uma zona de conforto, digamos assim, não chega a incomodar, não é algo que chega a incomodar. E mesmo a temperatura, eu usei muito ele no colo, às vezes estava na cama, às vezes estava no sofá com ele no colo e não chegava a esquentar tanto. Então também é um outro ponto aí em relação ao desempenho que acho que é importante frisar. Bom, em termos de conectividade, apesar de ele ser um notebook fino, ele é bem servido até de certa forma nesse ponto. Ele tem aqui do lado esquerdo o conector para o carregador, né, da bateria, um USB 3.1 normal, a porta USB normal, uma porta HDMI e essa porta aqui que é uma porta que ela funciona tanto quanto USB-C, também padrão 3.1 e Thunderbird 3, que serve para você ligar um monitor 5K, você consegue ter aí taxa de transferência maior e inclusive serve até para carregamento de dispositivos e do próprio notebook se você tiver o cabo. Aqui do lado direito a gente tem a entrada para trava, né, do notebook. Aqui a gente tem mais duas portas USB, também 3.1, portas normal USB, a saída para fone de ouvido, headset e um leitor de cartão. Então, essas são as portas, essas são as opções de conectividade, além é claro, do Wi-Fi e do Bluetooth. Percebam que não tem, então, uma porta, uma entrada para cabo de rede. Como eu falei, ele vem com um adaptador que você conecta aqui na porta USB-C e você consegue, então, utilizar um cabo RJ45. Bom, em termos de som, ele possui dois alto-falantes amplificados, 1,5 watts, tem aí um som estéreo, que tem uma qualidade boa, tem uma definição boa, o volume não é super volume, mas o objetivo desse notebook não é fazer uma festa em casa, então ele tem aí uma qualidade bacana, e eu acho que o único ponto nessa questão do áudio que
a LG acabou se comprometendo porque eles tentaram fazer um notebook leve e fino. O que acabou acontecendo foi que eles colocaram os alto-falantes embaixo. Enquanto você está utilizando o notebook numa mesa, isso não é problema. O problema é na hora que você vai utilizar o notebook no colo. Então, se você está lá assistindo uma série, está assistindo um vídeo, alguma coisa, ouvindo música, com o notebook no colo, depende da forma que você posiciona o notebook sobre a sua perna, o som fica abafado. Então, eu acho que a estratégia da LG nesse ponto foi meio falha. Ela deveria ter posicionado, não sei, pensado em uma outra forma. Eu sei que tiveram que fazer isso para manter o design, para manter essa questão do peso, do notebook fino e tudo mais, mas acaba sendo o incômodo, como várias vezes que eu tive aqui jogando ou assistindo, e acaba tendo um som um pouco mais abafado. Em termos de sistema, ele vem já com Windows 10 Home e ele vem com alguns softwares interessantes que tanto que o Windows já proporciona e a LG. Algum desses softwares é o LG Easy Guide, que é um manual tanto de funções do Windows quanto do notebook. Além disso, ele também tem o Control Center, que tem ali fácil você acessar algumas configurações de áudio, gerenciamento de bateria e coisa do tipo. E o LG Update Center, que é muito bacana porque ele ajuda você na tarefa que nem sempre é fácil num computador, de atualizar patches, aplicações e drivers do computador, do sistema. Ele vem também com o Audio Director e o Color Director, são um editor de áudio e editor de vídeo e fotos aí que a LG incorporou. Eu sinceramente não cheguei a utilizar, não cheguei a testar, mas eu vi que tá lá pré-instalado já para o usuário poder utilizar então esses programas. Bom, ainda sobre os recursos do notebook, como eu já disse, ele tem um teclado retroiluminado, que tem aí uma iluminação muito boa, não chega a ser incômoda. Se você estiver no escuro, ela ajuda você na digitação no escuro, sem incomodar. Se você estiver usando ali junto com alguém, por exemplo, no quarto, não é algo que incomoda. Tem o leitor de impressão digital, que isso eu achei muito bacana, no botão Power. Então, assim que você já aciona o botão Power, ele já liga, ou retorna, acorda o notebook e já entra no sistema através da sua digital, ele já faz o login automaticamente. Isso eu achei muito bacana e funciona em alguns aplicativos, através do Windows Hello, se não me engano. E tem também uma webcam de 720p, de resolução HD, que aí no caso já é uma webcam mais básica. Agora, para finalizar, pegar aqui, eu vou falar sobre a bateria. Ele vem com uma bateria de íon lítio de 80 Wh, que é uma bateria boa para um notebook e é uma bateria que me surpreendeu muito em termos de autonomia. Eu fiz alguns testes e um dos testes foi assim que eu quis colocar ele à prova para ver até onde a bateria ia. Eu deixei ele ligado com a tela com brilho máximo, reproduzindo vídeos diversos do YouTube, Netflix, Amazon, vários tipos de vídeos, o tempo todo, só reproduzindo vídeos, só ali com a tela ligada, com o Wi-Fi ligado. Todos esses vídeos eram de streaming com Wi-Fi ligado para ver a duração. Eu fiz esse teste das 16 horas às 23h20, quando eu resolvi encerrar o teste, porque eu tinha que dormir. E o notebook estava com 6% de bateria, ou seja, foram mais de 7 horas de duração da bateria em um uso pesado, ali de uso direto de vídeo, tela, Wi-Fi e tudo mais, que é uma boa autonomia. No uso um pouco mais leve, digamos assim, onde é mais misto, naveguei, joguei, assisti vídeos, mas não foi direto, o brilho já não no máximo. Então assim, um uso um pouco mais comum, ainda assim, partindo aí mais do leve para um mediano aí, no dia a dia, a duração ultrapassou facilmente 12 horas de uso. E eu acredito que num uso um pouco mais leve, sim, ele acabe passando sim as 17 horas de uso que a LG promete. Eu acho que vai até além. Não acho difícil, porque mesmo esse uso misto que eu fiz foi um uso que eu joguei com ele, eu assisti vídeos também, então eu joguei, acabei usando bastante aí, mas ele foi um uso mais misto. Então ele passou das 12 horas tranquilamente. Fiz testes também para verificar o tempo de carga. E a média foi uma carga de aproximadamente 5% a 100% de aproximadamente 3 horas.
tá? Então aí esse foi o tempo aí para carregar, a média aí ficava em 3 horas de carga. Então é isso, pessoal, este é o LG Gram 17 polegadas, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu vou responder ou tentar responder, eu vou atrás da resposta caso eu não tenha, vou tentar achar de alguma forma. Então pode deixar, se você curtiu, deixa aí seu joinha aí, seu curtir, se inscreve caso você não seja inscrito e a gente se encontra no próximo vídeo. Eu sou Yuri Rodrigo de Camargo e você está em Além do ClickTech.